a atualização do Planest de 2010 para 2023, mesmo ter tido um tempo longo dessa atualização, mas acho que foi estratégico devido à instituição de uma política estadual de saúde do trabalhador e da trabalhadora em 2021, que veio também com o início do processo de atualização do Planest. Todo o grupo que foi constituído para atualizar, para construir a política de saúde do trabalhador do Estado da Bahia, participou também da atualização do plano estratégico. O plano estratégico de 2010, quando eu cheguei aqui na Advaste, ele era um documento muito importante, relevante, mas sem operacionalização no território. Bom, a gente está falando aí de um Planest 2, né? Porque nós tivemos o primeiro Planest, que foi em 2013, mas ele era um Planest mais alinhado com a política nacional, né? De saúde do trabalhador e da trabalhadora. E aí, com a elaboração da política estadual de saúde do trabalhador e da trabalhadora, a gente precisava fazer uma atualização do Planest. E nessa atualização, a gente precisava aprimorar os instrumentos que já tinham sido elaborados na primeira versão, no primeiro plano estadual, né? E estratégico. Então, assim, era um desafio porque a gente precisava ter uma participação, né? A gente precisava ampliar a participação democrática para a construção desse instrumento, que seria de operacionalizar uma política. Isso é um grande desafio para um estado como a Bahia, que tem dimensões territoriais. 417 municípios, 28 regiões de saúde. Enfim, a gente precisava formar um grupo, né, que nos garantisse meios de operacionalizar. Porque falar em saúde do trabalhador e falar em saúde, na operacionalização de uma política, é necessariamente falar em descentralização. Então, a participação, tudo que foi feito foi de forma democrática, participativa. O Planest ele vem com outro olhar, com outra lógica, né, com outro modelo, classificações que são importantes, impactantes na saúde do trabalhador do Estado. Vai atingir o trabalhador em si, que é o nosso objeto principal de atuação? Sim, porque a depender de cada município que se enxergue no Planest, ele vai fazer de tudo para que as ações sejam realizadas, desenvolvidas e que esse trabalhador seja protegido em seus ambientes de trabalho. Então, assim, eu acho que o grande desafio para mim, né, que coordenei boa parte, né, do processo de construção do Planest, então, assim, o grande desafio era você construir ele de forma democrática, né, porque você não implanta um plano, você não implanta uma política se você não conseguir envolver os atores. E, na minha opinião, isso era uma coisa que precisava ser feita desde o início, né? A gente tinha que começar desde o planejamento até a operacionalização. Então, foi criado um GT, o chamado GT Planest, que tinha essa configuração, né? A gente tinha representantes do nível central, a gente tinha representantes do nível local, a gente tinha o controle social, a gente tinha representantes, né, do setor empresarial, porque é quem emprega o trabalhador, e a gente queria a visão deles também. Então, tinham várias perspectivas juntas para pensar os instrumentos do Planest. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente entenda agora, e eu gostaria de saber também como foi essa experiência para eles, né? Que é uma experiência inédita, inovadora, de classificações de saúde do trabalhador. É um trabalho que não tem ainda nenhuma publicação sobre isso, não tem nada estabelecido na literatura. Então é um processo de criação e eles criaram junto com a gente. Eu acho que a palavra desafio, ela tem nessa situação aqui trazida, ela tem uma contextualização importante, porque tanto os olhares como os lugares das falas de pertencimento desse grupo que foi formado para trabalhar esse processo de construção
ele a princípio, ele talvez não conseguisse nem ajudar, né? Porque não é fácil, por mais vontade que a gente tenha de colaborar, mas às vezes a gente está trazendo uma fala de um lugar que para o outro, que está em uma outra posição, que tem uma outra função, é muito distante, né? É diferente. Para além disso, tem a questão do próprio conceito, né? Das coisas que eram trazidas para a gente trabalhar e da própria forma de conhecimento de cada um, né? Eu acho que cada um trazia ali, tentava colocar ali talvez a sua melhor forma de conhecimento daquilo que era preciso para o objeto que a gente estava querendo construir. E às vezes isso daí, o que talvez fosse simples, e deveria ser para mim, por exemplo, que estava falando de um lugar que é de um lugar de participação, né? Que é um lugar de escuta da sociedade civil, não necessariamente tem as mesmas condições e observações de quem está, por exemplo, vivendo o serviço, o próximo do serviço, ou tecnicamente falando, até pelo trabalho que realiza no dia a dia, tendo que estar verificando mais de perto a realidade, né, do que está acontecendo na prática, de como a coisa é feita. Mas aí eu acho que tem também a questão, apesar de ser um grupo, da individualidade de cada um, de saber tentar compreender o outro, tentar, apesar da expectativa, aguardar a oportunidade, né? Às vezes compreender que aquilo que ele colocou importava, mas não necessariamente no sentido do que o próprio grupo precisaria do que fosse importante, mas necessariamente de alguma forma também contribuía, né? E óbvio que isso é desafiador, né? E mais difícil, é um processo mais demorado, porque todo o processo democrático ele passa por uma discussão e uma formação de consenso, né? E aí isso ocorreu principalmente, né? Essa participação democrática, ela precisou ser ampliada para a gente construir os instrumentos do Planeste, né? E um deles em especial, que eram as ações de saúde do trabalhador. A gente precisava definir a complexidade das ações de saúde do trabalhador. Se era uma ação básica, se era uma ação de complexidade média, de complexidade alta, ou se era uma ação especializada. E aí, quando o GT Planeste procura na literatura essa classificação, não existia. E aí, como é que a gente vai classificar a ação de saúde do trabalhador? Vai ser mais uma decisão do nível central para o nível local e para o nível operacional? Uma decisão sem uma participação local, sem que os atores digam qual é a complexidade? A literatura não estava estabelecida o que era uma ação, né? Como se classificar a complexidade das ações. E aí nós tivemos que construir uma metodologia participativa para que essas ações pudessem ser classificadas de modo consensual. Eu acho que o Planeste só vai ajudar na regionalização, na hierarquização, na descentralização, se caso ele for para o território. Se ele for colocado nas mesas de negociação, nas reuniões da CIR, nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, na CIB, de uma forma mais estratégica, constituir grupos com o colegiado de apoiadores do COSENES, né? E discutir na CIST com todos os presentes, com o Conselho Estadual de Saúde e, lógico, os atores da RENAST, de uma forma mais tranquila
e organizada, no sentido de que o município, o território que foi classificado, que precisa entender que categoria ele se encontra, que ações ele pode desenvolver de nível de complexidade, ele só vai entender quando ele estiver em ação.